Estão preparados para a palavra de hoje? Quantos têm expectativa real sobre a palavra de Deus? Goethe diz assim que obtenha grandes expectativas de Deus, grandes expectativas sobre a palavra, e você receberá o fruto dessa palavra. Então, não se achegue diante de Deus sem expectativa. Não se achegue diante da palavra do Senhor sem expectativa. Porque se não há expectativa, isso quer dizer que muitas vezes há ausência de fé. Amém? Glória a Deus. Então, nosso tema hoje, nós estamos dentro ainda da série Uma Vida Poderosa. Nós estamos fazendo analogia, não é isso, Edson? Igual nós temos hoje nos canais de streaming, você tem a série e você tem os episódios. Então nós estamos na série Uma Vida Poderosa e o nosso episódio de hoje é o poder da palavra. Repete por gentileza, o poder da palavra. Glória a Deus. Gênesis 1, abram comigo por favor. Nós vamos ler o versículo 1 ao 3, depois o 6 e o 9. Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Versículo 6. Deus chamou a luz dia e as trevas... 6, por gentileza. Então Deus disse: haja um firmamento entre as águas, que faça separação entre as águas e as águas. Versículo 9. Versículo 9. Gênesis 1, 9. Obrigado. Então Deus disse: ajuntem-se as águas que ficaram debaixo do céu em um só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. E quando nós começamos a ler, a gente vai para o 10, para o 11, para o 12, nós vamos ver algo muito interessante que a palavra nos ensina e que nós vamos meditar essa noite. Amém? Espírito Santo, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos usar, que o Senhor continue, Deus, a se manifestar aqui em nosso meio. Nós temos sede, Deus, do Senhor. O Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é honrado. O lugar da primazia é o teu lugar. O lugar de honra é o teu lugar. Senhor Deus, obrigado, porque temos a oportunidade de sermos confrontados pela Tua palavra. Temos a oportunidade de recebermos do Senhor vida através dessa palavra. Senhor Jesus, que ela corte como uma espada de dois gumes, que ela possa, Deus, separar espírito e alma, juntas e medula. Deus, que ela possa trazer discernimento, como diz Salmo 119, que ela possa trazer lâmpada nos meus caminhos, uma luz, que ela seja lâmpada para os meus passos, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te honramos, nós te louvamos, nós temos, Deus, o Senhor em a mais alta estima, Pai. Obrigado, Deus, que o Senhor manifeste a sua vontade. Nós declaramos um culto, Deus, poderoso, declaramos o agir do Senhor em nosso meio, declaramos sinais, prodígios e maravilhas. A tua palavra diz que os sinais acompanharão aqueles que creem, e nós chamamos a existência dos sinais, do poder. Nós não aceitamos um culto sem poder, sem unção, sem milagre, sem a manifestação da presença viva do Senhor. Deus, nós não aceitamos, e é por isso que nós chamamos a existência, Deus, do Senhor, aquilo que vem de Ti, que é a unção, que é o poder, que é a virtude através da palavra de Deus. Em nome de Jesus, digam amém com força. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, em Gênesis 1, nós conseguimos enxergar um cenário onde o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O interessante é que enquanto o Espírito se movia, nada foi criado. Não é isso mesmo? O Espírito se movia, mas nada foi criado. Isso tem semelhança com a vida de alguns aqui? Que às vezes se move espiritualmente, mas nada acontece na sua vida? Sabe por quê? Muitas vezes a gente se move na emoção. Muitas vezes a gente sempre se move com os nossos sentimentos. E poucas vezes com a palavra de Deus. Essa é a segunda parte da nossa mensagem da semana passada, sobre o poder da palavra de Deus. E eu quero chamar a atenção para o que a Bíblia nos mostra, que às vezes você está se manifestando no Espírito, mas sem o poder da palavra.
O Espírito se movia sobre a face das águas, mas nada foi criado, até que começou a ser verbalizado. Até que Deus disse, haja luz. Até que Deus disse, haja separação entre as águas e as águas. Até que Ele falou, haja isso, haja aquilo. E tudo o que existe veio a se formar. Amém? Nós entendemos no livro de Ezequiel que o Espírito de Deus estava conduzindo a ele, e ele falou assim, Ezequiel, está vendo esse vale de ossos aí? Sequíssimos, bem secos. Você duvida que eu possa trazer vida a eles, fazer disso um grande exército? Ele falou, de forma alguma, o Senhor pode tudo. E aí o Espírito falou, sim, levante-se ossos secos, junte-se as carnes, os tendões, as peles, foi isso? Não. O que ele falou? Diga para que esses ossos se juntem, diga ao espírito do homem para que ele possa entrar nesse corpo, porque depois ficaram só ali todos os corpos, porém sem vida. Então ele ensinou o tempo inteiro o profeta a fazer o quê? Dizer, declarar, proferir, verbalizar. Amém? Então Josué 1:8, quero ler com vocês. Josué 1:8. Diz assim, não deixe de mencionar as palavras deste livro. Não deixe de dizer as palavras deste livro. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, deste livro e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Deste modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem. Então, existe um meio para que você faça prosperar os seus caminhos e ser bem-sucedido. Aqui, quando ele fala prosperar os seus caminhos, ele fala de uma área específica, Paulo, só na área de familiar, de conseguir casar e ter filhos, é isso? É isso? Aqui ele fala de ser bem-sucedido, simplesmente no seu caminho ministerial, é isso? Sim ou não? Não. Ele está falando de fará prosperar os seus, do plural, caminhos, e será bem-sucedido. Isso aqui diz respeito à sua vida financeira. Isso aqui diz respeito à sua saúde, que às vezes você pode ser acometido por uma enfermidade. Isso aqui diz respeito à sua família. Isso aqui diz respeito à sua descendência. Às vezes é um filho seu que está nas drogas. Às vezes é uma situação de uma filha que está passando por um problema de saúde. Mas a palavra fala, e a palavra nos mostra que os nossos caminhos, eles serão o quê? Prósperos e bem-sucedidos. A partir do momento que nós tivermos conosco uma condição. Aqui a palavra nos traz uma condição. A condição é não deixar de mencionar, de falar da palavra e de meditar. Quando a palavra diz aqui não deixe de falar dessa palavra, ele não está dizendo, Deise, a respeito de pregar essa palavra, entendeu? Necessariamente, olha, Deise, a palavra de Deus diz assim, não. Quando ele fala não deixe de mencionar, é você mesmo ministrar, verbalizar a palavra de Deus. É isso que ele está falando aqui. Não deixe de verbalizar o que está escrito nesse livro. Entendeu, John? Não deixe de pronunciar o que está escrito na palavra. Não deixe de mencionar o que está escrito nas Escrituras. Entenderam? Não deixe de mencionar. Não deixe de verbalizar. Não deixe de proferir. Não deixe de dizer. Não deixe de declarar. Não deixe de profetizar. A minha pergunta a cada um de nós é: você tem profetizado o que essa palavra diz a seu respeito? Sim ou não? Você tem declarado diariamente o que a palavra diz a seu respeito, sobre a sua vida, sobre o que é seu direito? Você tem proferido essa palavra de dia e de noite? Eu não estou falando para o próximo não, tá, gente? Eu não estou falando de você chegar no seu trabalho, isso é uma bênção. Entende, Keise? Você virar no seu trabalho e começar a falar para alguém que está do seu lado, seu colega de trabalho, sobre a palavra. Glória a Deus, isso é evangelizar. Mas eu estou falando sobre verbalizar para a sua vida aquilo que está escrito. Você tem feito isso, Paulo? Davi, você tem feito isso? Seu Geraldo, Dona Neuza, temos feito isso? Essa é uma condicional para fazer o quê? Prosperar os seus caminhos e ser bem-sucedido. Então declaro comigo, verbalizar. Por favor, verbalizar. Proferir. Profetizar. Declarar. Verbalizar. Proferir. Declarar.
e profetizar. É isso que Josué está nos ensinando. É isso que Deus disse a ele: não deixe de fazer isso. Não é para os outros, é para você mesmo, nas suas orações. Então, o Senhor, Ele vai nos ensinar hoje algumas coisas sobre as nossas frustrações e expectativas. Ele vai nos ensinar sobre nossas frustrações e expectativas. Por que eu estou dizendo isso? Só tem frustração quem tem o quê? Só tem frustração quem tem expectativa. Se alguém vira para você e falar assim: Wilker, se um mendigo ali na rua, um cara que você vê que está nas drogas, que está ali noiado, ele vira para você e fala assim: gostei de você, amanhã eu vou te dar um carro zero. Você vai criar alguma expectativa sobre isso? E se você estiver passando perto de um bar, e aí um cara que você vê que ele está alterado falar assim com você: dá sua conta aí que eu vou fazer um valor para você, de 10 mil reais. Você vai criar expectativa? Alguém vai? Por que não? Você não tem fé naquela palavra. Sim ou não? Agora, se um empresário, ou se alguém, um homem de Deus, que você tenha respeito como uma pessoa séria, ou que não seja de Deus, mas seja um profissional sério naquilo que faz, uma pessoa bem-sucedida, que tem uma condição financeira muito abastada, e ele falar para você: meu irmão, eu quero te abençoar, e eu quero te dar um carro zero. Você vai criar alguma expectativa? Vocês vão criar, sim ou não? Por quê? Quem falou tem o quê? Credibilidade, condições. Então, olha que interessante. Muitas vezes, nós estamos em um cenário onde nós nem mesmo temos mais frustrações como cristãos. E às vezes nós julgamos quem tem algumas frustrações. E só tem frustração quem tem o quê? Expectativa. Não foi isso que a gente provou agora? Então, se você é cristão há mais tempo, se você é cristão há um tempo já de qualidade, e não tem nenhuma área da sua vida que você já tenha vivido, ou esteja vivendo um sentimento de frustração, talvez isso seja um sintoma de uma enfermidade espiritual. Davi, que estranho, você em cima do altar, falando que se eu nunca tive, ou se talvez eu não esteja tendo, ou se eu tenho muito tempo de igreja, talvez seja um sintoma de uma enfermidade espiritual? Sim. Sabe por quê? Aquilo que Deus te promete, aquilo que Ele te fala, normalmente não cumpre-se no tempo que você espera, no tempo que você precisa. E muitas vezes isso gera em você o quê? Um sentimento de frustração. Se isso não acontece, glória a Deus. Mas às vezes isso não acontece, sabe por quê? Porque você não coloca mais expectativa na palavra. Estão entendendo? Às vezes Deus usa um homem de Deus, uma mulher de Deus para falar com você. Só que você vê tantos profetas na internet usando de forma mentirosa a palavra, a profecia, que aí quando alguém profetiza sobre você e é um homem, uma mulher de Deus, você faz o quê? Você ignora. E você não gera expectativa. Aí às vezes você está orando e Deus no seu quarto Ele te dá uma palavra. Entende, Messias? Deus te dá uma palavra e você lê aquela palavra, mas você fala assim: Simone, isso aqui não é para mim não. Há quanto tempo que eu já ouvi aquilo que Deus falou sobre mim e nunca aconteceu? E você não gera o quê, Pedro? Expectativa. Estou mentindo? Então talvez o que esteja faltando na nossa vida seja gerar expectativa sobre o que Deus fala. Às vezes Deus usa o altar para declarar algo sobre a sua vida, para ministrar algo sobre a igreja. E sabe o que você faz? Isso aí isso aí é mais uma balela, porque você não gera expectativa. Isso aí não é sobre a minha vida não, porque você não gera expectativa. Meu irmão, se você está diante do Deus vivo e você não tem expectativa, vai acontecer igualzinho Jesus quando passou em Nazaré. Ele fez poucos milagres,
porque tiveram ele como comum. Não tiveram nele expectativa de fato ser o Messias, ser o Filho de Deus. Não é o filho do carpinteiro. Alguém profetiza alguma coisa, a pessoa fala assim, não é para mim, não é para todo mundo, de menos para você. Não é assim? Então, eu quero te confrontar na palavra que talvez esteja faltando para você expectativa. E eu só estou dizendo isso porque a Bíblia nos fundamenta sobre o que é a fé, onde ela mora e o que ela significa. Então, quais são os princípios da fé? Vamos ler Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, primeira coisa, gente, se você não está colocando uma expectativa sobre a palavra, sobre o que Deus tem dito, sobre o que Ele traz através de seus profetas, o que Ele traz através da oração no seu quarto, o que Ele traz através da palavra, sabe o que isso quer dizer? Que você não consegue se aproximar dEle, porque sem fé é impossível se aproximar de Deus. Sem fé é impossível se aproximar de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Próximo, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. A fé, então, é o quê? A confiança daquilo que esperamos. Logo, se eu estou esperando é porque eu ainda não recebi. Sim ou não? Entre aspas, sim ou não? Sim. E é a certeza das coisas que não vemos. O que é mais fácil? Acreditar naquilo que você não vê e não pode tocar? Ou acreditar naquilo que você pode tangibilizar? Não é isso? Então, isso é um princípio da fé. A fé é a certeza daquilo que você espera, a convicção de fatos que você nem mesmo consegue ver. Mas ao mesmo tempo, 1 João 5,4 diz assim, 1 João 5,4, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É claro, gente, que a fé ela precisa passar pelo crivo da palavra. A profecia precisa passar pelo crivo da palavra. Então, a partir do momento que aquilo que tem sido proferido, declarado, profetizado, passou pelo crivo da palavra, é Deus quem está falando, meu irmão, nós precisamos gerar expectativa. Logo, a Bíblia fala assim em Romanos, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a palavra de Deus. A fé vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. Nós entendemos da palavra porque a palavra é viva e ela fala. Logo, a fé vem da expectativa que você põe em cima de uma palavra que Deus te entregou. A fé vem da expectativa. A fé vem da expectativa que você põe em cima de uma palavra que Deus te entregou. E quantos aqui têm largado promessas antigas que Deus fez, que Deus trouxe? Porque o tempo não foi no tempo que você esperava. E você nem sequer acredita mais que Deus vai fazer. Não é verdade? Claro que as nossas frustrações, elas jamais estarão na incerteza de que Deus possa ou não fazer o que Ele disse. Senão você não está tendo fé. Porém, vez ou outra, isso nos tortura a nossa mente, a nossa alma, por não acontecer no tempo em que nós precisamos. E o tempo de Deus raramente coincide com o seu. Entende, John? O tempo de Deus não combina com o nosso. Vamos ler 2 de Pedro 3,8, por favor. Amados, não se esqueçam disto. Um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, se tem algumas promessas que Deus ministrou sobre a sua vida, que não estejam se cumprindo,
ou que pareçam estar longe demais daquilo que Deus falou para você, meu irmão, não desanime, permaneça firme, porque a palavra de Deus, ele diz assim, que assim como a chuva, a neve, que desce para regar a terra, fazer prosperar os campos, fazer trazer semente ao semeador e alimenta ao que planta, a palavra de Deus, antes de voltar ao céu, a palavra de Deus, ela não volta antes de cumprir aquilo que ele prometeu. Estão entendendo isso? Então, nós precisamos entender, nós precisamos ter a convicção que o tempo de Deus não combina com o nosso. E que muitas vezes esse tempo vai ser diferente daquilo que a gente espera. A Bíblia fala que Jesus, ele tinha um amigo, uma família muito próxima a ele. Que era a família de quem? Alguém arrisca? Lázaro, não é isso? Era uma família de amigos que Jesus amava. Quem se lembra desse versículo, o menor da Bíblia talvez? Jesus chorou. Se lembram disso? Foi mediante o quê? A morte de Lázaro. E a palavra fala assim, que Jesus foi avisado que Lázaro estava doente, sim ou não? E aí, Lázaro estava doente, Aparecida, mas ele estava vivo, não é? E a palavra fala o quê? Que Jesus foi lá para poder sarar a enfermidade de Lázaro, foi isso, Edson? Não. O que ele fez? Ele esperou, a palavra fala, mais 2 dias para que ele morresse. Caramba, parece contraditório, não parece? Ele esperou 2 dias a mais para que ele morresse. E somente então, Jesus foi até Lázaro, onde ele já estava sepultado. Quantos dias ele ficou sepultado? Hã? Ouvi 3? 3 dias foi Jesus. 4. Então, olha que interessante. Ele ainda esperou 4, porque havia um entendimento entre os hebreus e entre alguns que também eram pagãos e criam em determinadas situações, que no máximo até o 3º dia uma pessoa poderia voltar a viver. Então Jesus ainda esperou para que completasse ele 4 dias. E quando ele chegou, Marta e Maria estavam ali e frustradas, não é? Mestre, por que você não veio antes? Não foi isso que elas falaram? Por que você não chegou antes se ele não teria morrido? Isso é um sentimento de frustração ou não? É um sentimento de frustração ou não? Por que você não chegou antes? Ele não teria morrido. É sentimento de frustração ou não? Sim. Sentimento de frustração. Mas Jesus permitiu sim ou não? Sim. Então será se nós estamos abrindo mão daquilo que Deus nos prometeu e nos falou? Porque nós criamos uma expectativa, nos frustramos e deixamos de orar, e deixamos de buscar, e deixamos de declarar, e deixamos de proferir, e deixamos de profetizar. Será se deixamos de ter fé na palavra de Deus? Porque como aquilo ainda não se cumpriu, e Ele prometeu já faz muitos anos, logo eu não gero mais expectativa, porque eu não quero me frustrar novamente. Sinto muito, se você está vivendo assim, isso é um sintoma de uma frieza espiritual, isso é um sintoma de uma decadência na sua fé. Que você continue sendo frustrado espiritualmente. Estou entendendo o que eu estou querendo dizer, a linguagem figurada. Que você continue se frustrando por acreditar no que a palavra está dizendo. É melhor do que você não criar expectativas e deixar de ter fé no galardoador daquele que existe. Sabe por quê? A palavra diz assim, que ele é galardoador daquele que existe. A palavra diz assim, a palavra é quem nos diz, que ele traz sobre nós aqueles que proferem, que declarem prosperidade e o quê? Faz que os nossos caminhos sejam bem-sucedidos. É a palavra de Deus que diz que o próprio Deus vela para que a palavra dele se cumpra, não por amor a você, mas por amor ao nome dele, porque ele prometeu. Nós somos amados por Deus, sim ou não? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, somos amados, sim ou não? Mas a palavra fala assim que tudo que ele cumpre, ele não cumpre por amar a nós, ele cumpre por amor ao próprio nome dele. É a soberania dele, ele está acima de nós. Ele está acima de qualquer um de nós. A palavra dele, ele é fiel para que ela se cumpra. Consegue entender? É por isso que aquilo que ele prometeu sobre a sua vida vai se realizar. Porque não é uma promessa de homem. E a palavra diz assim que ele vela para que se cumpra tudo aquilo que ele disse. Então nós precisamos voltar a gerar expectativa na palavra. Nós precisamos voltar a gerar expectativa naquilo que a Bíblia diz. Então, a Bíblia fala assim sobre Abraão, que Abraão teve a promessa
que ele teria um filho, não é isso? A sua descendência seria numerosa, incontável como as estrelas do céu. Quem se lembra disso? Ao mesmo tempo, passaram-se 25 anos. E o que Deus prometeu para Abraão ainda não havia se cumprido. É verdade ou não? Gente, 25 anos. Eu tenho 25 anos. Uai, o que foi? Estão entendendo? É uma vida. Então, quando Deus apareceu de novo... Só cara de 25, né, Paulo? Então, quando Deus apareceu de novo a Abraão, depois de 25 anos, ele fez uma promessa. E essa promessa, na realidade, ele foi reforçar o que ele havia falado. E ele falou assim, agora com prazo, dentro de um ano, Sara vai ter um filho. Só que o que Abraão fez? Ô Senhor, o que ele fez? Cumpra tudo isso a Ismael. Não foi? Por quê? Ele já havia perdido a expectativa. Não por não crer que Deus poderia fazer, mas talvez já pensando, já estou velho. Criar um menino novo assim, já estou ancião. Eu não tenho mais energia de antes. Eu não tenho mais o pique. Deus, está tudo bem. Faz isso com Ismael. E Deus fala, não, dentro de um ano vai se cumprir essa palavra. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós nos frustramos e nós acabamos deixando com que essas frustrações minem a nossa fé. Mas eu estou aqui para te dizer que aquilo que o Senhor falou, a palavra diz assim, que Paulo disse a Timóteo, se apegue à profecia que foi dita a seu respeito e com elas você combate. Então eu estou aqui para reanimar a sua fé, não com palavras de motivação vazia, não com palavras de empolgação humana, mas através da palavra de Deus, que fala assim, que a palavra do Senhor, ela cumpre o seu desígnio, ela não volta sem cumprir o que foi estabelecido. A palavra do nosso Deus, ela nos dá a certeza de que o nosso Deus é o galardoador daquele que o busca. E nós precisamos começar a agir agora na palavra. O que é agir na palavra? Ao invés de chegar diante de Deus com emoção, você pode trazer as emoções diante dele. Aliás, a intimidade também é isso. Mas traga acima de tudo, sabe o que, John? A palavra. Porque a intimidade, muitas vezes, não vai mover o coração de Deus. Simplesmente, a emoção, perdão, não vai mover o coração de Deus. Mas a palavra sim. Então, às vezes, você está com o corpo enfermo e você fala, oh, Jesus, olha como é que eu estou. Não, meu irmão, começa a abrir a palavra e começa a ministrar o que a Bíblia diz a seu respeito. A palavra fala que pelas pisaduras nós fomos curados, sarados. A Bíblia diz assim que eu sou perfeito. A Bíblia diz que eu sou parte do corpo de Cristo e o corpo de Cristo é perfeito. Sim ou não? Então, você está passando uma dificuldade. Você não sabe, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava... nessa sexta-feira, com uma determinada situação para resolver, e essa situação, eu falei assim, Deus, eu não sei como resolver essa situação aqui, mas eu tenho o quê? Comigo a palavra. Eu peguei a palavra, e eu falei assim, Deus, estou entristecido com essa situação, mas ainda triste, eu não vou trazer diante do Senhor a minha emoção, o Senhor já conhece meus sentimentos, mas eu vou trazer diante de Ti a Tua palavra. E eu comecei, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma das suas necessidades. Pai, isso aqui aconteceu, o Senhor viu assim, Pai, eu creio que o Senhor suprirá isso ali, porque isso ali foi. E eu comecei a conversar a palavra, Deus, olha o que diz aqui. Aí chegou no dia seguinte, eu estava em determinado local, e uma pessoa foi lá e fez uma pergunta, e falou assim, Davi, o Espírito Santo de Deus está me instruindo a fazer assim, assim, assado. Eu falei assim, não, e a pessoa foi lá, e ela resolveu uma situação totalmente inesperada. Uma pessoa aleatória. Consegue entender? Ela virou e me fez uma pergunta, eu olhei para ele e falei assim, eu perguntei desse jeito, por que você está me perguntando isso? Qual que é o seu interesse nessa pergunta? Aí ele falou assim, Davi, o Espírito Santo me mandou te perguntar. O que é isso? A palavra de Deus. Se achegue diante dele com a palavra. Então, a palavra diz assim, vamos abrir em Isaías 60? Isaías 60 diz assim, o que é orar a palavra? O que é o poder da palavra? Isaías 60 diz assim, levante-se e refulja porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olha a escuridão que cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o
Senhor, e sobre você se vê a sua glória, as nações virão a sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olha ao redor e veja, todos se reúnem, e venha você de longe, venham seus filhos e as suas filhas, carregados nos braços. Então o verás e ficará radiante, o seu coração pulsará forte, e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efrá. Então, quando você começar a passar por uma dificuldade, meu irmão, claro, aquilo que cabe a esse mundo, você vai buscar aquele conhecimento necessário, você tem que se empenhar em tê-lo, você não vai delegar para Deus o que é sua responsabilidade, mas a partir do momento que fugir da sua alçada, meu irmão, você tem uma constituição espiritual que te garante, que te protege, e você começa a declarar, entende? Há algumas mulheres que, às vezes eu chego aqui no dia do Pilates, e aí eu encontro algumas mulheres, senhoras, que às vezes vêm comentar: Davi, meu filho ainda está nas drogas, ele saiu da casa de recuperação, fugiu, e ele está agora, ai Davi, ele não estou nem sabendo onde ele está. Aí eu viro para ela e falo assim: olha, eu não tenho muito o que fazer, senão orar com você e te instruir a orar a palavra. Aí sabe o que eu falei com ela? Abre Isaías 54 aqui, abre Isaías 54 aqui comigo. Aí, Isaías 54:13, Gessé, por favor. Aí eu falei com ela o seguinte: eu sei que você se achega diante de Deus e às vezes você derrama lágrimas e o sentimento, mas eu quero te convidar a não mais derramar somente o sentimento, eu quero te convidar a provocar os céus com a palavra. Isaías 54:13 diz assim: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Estão entendendo isso? Aí eu falei com ela: começa a declarar, quando vier a tristeza, está tudo bem vir a tristeza, nós somos humanos, mas eu falei com ela: apega essa palavra e faz igual Timóteo, Paulo falou com Timóteo, se apegue a isso aqui, e começa a entrar no seu quarto, e pega a palavra e olha para ela e fala assim: Espírito Santo, com temor e tremor, e com a autoridade que o Senhor mesmo me concedeu, eu vim declarar para o mundo o espiritual, eu vim declarar a palavra do Senhor que me diz: todos os meus filhos, os nossos filhos, serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das minhas crianças. Espírito Santo, eu clamo agora pela Tua palavra. A Tua palavra é que diz que os meus filhos serão discípulos do Senhor. A Tua palavra é que diz que a nossa geração será eleita, será uma descendência abençoada. E você começa a manifestar nos seus lábios o que fala em Josué 1:8. Não deixe de proferir, não deixe de falar, não deixe de profetizar, não deixe de declarar o que está escrito no livro dessa lei. Aleluia! Aleluia! Então é isso que nós temos que fazer, e ainda que pareça demorar, e você fala assim: poxa, agora ele foi para o crack, já era. Meu irmão, continue apegado à palavra. Você não vai vencer com a sua autoestima, simplesmente um pensamento positivo. Você só vai combater isso com a palavra. Você só vai vencer isso com aquilo que Deus traz como a consolidação da nossa fé, que é a palavra. Então, se você estiver trabalhando, se você estiver se esforçando, se você estiver se empenhando e as coisas parecerem não estar acontecendo conforme você queria, tudo estiver travado, talvez você está num processo, o qual Deus está provando seu coração. Mas, meu irmão, você tem uma palavra. Deus, a palavra fala assim que mesmo José, pai, quando ele estava ali em tal situação, o Senhor supriu a ele aquela necessidade. A tua palavra fala que mesmo Daniel, gente, Deus livrou Daniel da cova dos leões? Sim ou não? Não, ele estava na cova dos leões. Ele livrou Daniel da morte. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Então, às vezes, você vai ser julgado na cova, e não quer dizer que você está desaprovado por Deus. Às vezes, nós estamos passando por um processo, e você acha que tudo está errado, porque as coisas não acontecem conforme deveria acontecer para o cristão. Mas às vezes isso é um processo que Deus permite. E nesse momento, meu irmão, Deus às vezes não vai te levar da cova. Eu sinto te dizer, eu não estou aqui para falar um evangelho macio, suave, bonito. Não, estou aqui para te dizer a verdade. Às vezes Deus vai permitir que você seja julgado junto a leões famintos. Só que Ele vai te livrar da boca do leão, meu irmão. Você está entendendo? Às vezes Deus não vai te livrar do fogo. Eu estou te falando isso, porque a palavra nos mostra que Sadraque, Mesaque e Abednego, homens íntegros, homens leais à palavra, homens que conheciam o que era a palavra de Deus, eles foram lançados aonde? No fogo. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo? Não.
Quem fala que livrou do fogo não conhece a palavra ou está confundindo as coisas. Eles estavam lá dentro do fogo, da fornalha acesa 7 vezes, sei lá. Quantas vezes? Não é? Os caras morreram de chegar perto e lançá-los lá dentro. Mas a palavra fala assim que quando eles olharam tinha um homem. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai. Mesmo em meio ao fogo, tinha ali com eles o Espírito de Deus que os estava guardando, que os estava livrando. O que é aquilo ali? O quarto como a semelhança de quê? Então não é o fato de estarmos numa fornalha acesa que define ou decide que você está vivendo uma vida que está desaprovada diante de Deus. Mas ali você tem uma palavra. Deus, a tua palavra diz que quando eu andar pelas águas eu não serei submergido. Deus, que quando eu passar pelo fogo eu não me queimarei. Quando eu passar pelo fogo, então o fogo vem. Mas você começa a falar o quê, Pai? Está começando a queimar. Espírito Santo, a tua palavra é que me garante que ao passar pelo fogo eu não serei queimado, eu não serei atingido. A tua palavra é quem diz. E você começa a pegar a palavra e você começa a proferir, falar, declarar, profetizar. E eu te dou a certeza que o nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá cada uma das suas necessidades. Às vezes pode parecer demorar, mas permaneça firme na fé. Às vezes pode parecer que está longo demais o processo, mas é Deus quem conhece o tempo. Porém, se nós queremos viver uma vida poderosa em Deus, meu irmão, nós precisamos declarar o que está no livro da palavra de Deus. Se você estiver com insônia, se você estiver com problemas de dormir, porque tal situação está acontecendo, sabe o que você faz? Você pega a palavra e fala: Deus, a tua palavra é quem diz, deito e logo pego no sono, pois só tu sim me faz repousar seguro. Aí eu não estou falando que você vai fazer isso, vai falar e vai dormir igual uma princesa. Não, mas você tem que fazer o quê? Pegar essa palavra e profetizar, declarar, proferir, falar, até que isso esteja enraizado na sua mente. Nem que você vá para o seu banheiro para não acordar ninguém, tranca a porta e fala: Deus, a tua palavra fala, Deus. Deus, que eu deitarei, eu dormirei, Deus, tranquilamente, porque é o Senhor, Deus, que me guarda. A tua palavra diz, Deus, que se tem vigia, se tem segurança, se tem cerca elétrica, se tem tudo isso, mas se o Senhor não guardar em vão, vigia a sentinela, a minha segurança está em ti. Deus, e você começa a declarar a palavra de Deus. É isso que vai suscitar em você a certeza, a convicção e consequentemente o poder. Consequentemente o poder. E para terminar, a palavra nos ensina a buscar diligentemente os melhores, amém, depois os melhores dons. E aí tem pessoas, Tiago, que não operam em nenhum dom do Espírito Santo. Sabe por quê? Elas viram Deus usando um tanto de gente aleatória, pessoas próximas e distantes, mas nunca ela. E aí ela buscou um certo tempo da vida dela, só que o poder de Deus não se manifestou. E aí o que ela faz? Ela não gera mais expectativa. Só que a palavra fala que você tem que buscar com esforço os melhores dons. Você tem que buscar com esforço, com empenho, com entrega, com dedicação. Me permita dizer numa linguagem atual, com suor, se necessário. Então, se você deseja viver uma vida poderosa em Deus, meu irmão, se você deseja orar em línguas, se você deseja os sonhos, as visões, se você deseja a palavra de ciência, se você deseja a palavra de sabedoria, se você deseja o dom de curar, se você deseja todos os dons que a palavra nos traz, o dom de discernimento de espírito, você tem que buscar diligentemente. Diligentemente. E aí quando parecer que não tem mais solução para você, você se apega de novo à palavra e você começa a declarar, e você começa a declarar, e o Espírito Santo de Deus, ele começa a criar a partir do momento que você declara. Nós lemos Gênesis 1, ele se movia sobre a face das águas, nada foi criado. A partir do momento que ele começa a falar, a proferir, veio a existência a terra, a água, e todas as coisas vieram a existir. O livro de Ezequiel, ele ensina ao profeta: comece agora a dizer a esses ossos para se juntarem, comece agora a dizer agora que o Espírito se junte ao corpo, comece agora a dar ordem no mundo espiritual. Às vezes você está enfrentando uma batalha espiritual, e você está fazendo sabe o quê?
sempre chorando diante de Deus. Oh Deus, olha isso, Pai, as coisas não acontecem. E você lá, e sofrendo aquela aflição, aquela tribulação. Enquanto a palavra fala assim, meu irmão, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais. E que lhe foi lhe concedida autoridade, porque você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo. Então você deixa de exercer a sua autoridade, dando ordem aos espíritos, dando ordem às potestades, porque você é simplesmente o cristão bom caráter, o cristão que é formado por Cristo, o cristão que nasceu de novo, o cristão que agora não mente mais, o cristão que agora não trai mais, o cristão que agora não tem mais o vício da bebida, do cigarro, da pornografia. Você é agora aquele cristão que foi liberto, agora você é aquele cara paciente, agora você é longânimo igual Moisés. Mas você é um cara sem poder, porque você não exerce a autoridade que a palavra te dá. Então está na hora da gente começar a exercer a nossa autoridade. Está na hora da gente começar a dar ordem no mundo espiritual. Está na hora de você começar a orar e declarar: eu repreendo você, espírito que está tentando me atormentar. Eu repreendo você, seja potestade que está tentando trazer esse entrave na minha vida. Eu declaro, porque a palavra nos diz que nos foi concedida a autoridade do alto. E você não vai orar com o seu achismo, você não vai orar com a sua intelectualidade, você vai orar com base na Constituição que o Senhor criou e nos entregou para exercermos o seu poder. Gente, estão entendendo isso? Sim ou não? Amém. Obrigado, Simone. Obrigado. Então, eu quero te convidar a ficar de pé. A palavra nos fala assim no livro de Daniel, que era tempo de cumprimento de uma profecia. E ele discerniu isso espiritualmente pela palavra de Deus. A palavra fala que ele examinou as escrituras e ele viu que era tempo de cumprimento de uma determinada profecia. E ao mesmo tempo, a palavra diz que ele se humilhou diante de Deus e se pôs a buscar o conhecimento dele. Não foi isso? E a Bíblia fala que houve um atraso de 21 dias de uma potestade, de um espírito, principado do reino da Pérsia, um espírito de potestade, um principado, se levantou e resistiu àquela mensagem que estava chegando a Daniel. E houve um atraso de 21 dias. Então, às vezes, nós vivemos atraso na nossa vida. Às vezes, nós vivemos atrasos de bênçãos do Senhor sobre nós, porque uma batalha espiritual se iniciou a partir do momento que a gente começou a orar. E muitas vezes a gente para de orar, a gente para de interceder, a gente para de clamar por aquela situação. A palavra fala assim que Daniel, ele continuou a orar até que a resposta chegasse. Foi quando o anjo falou para ele: olha, desde o primeiro dia eu vim em resposta à sua oração. Então, com base no ensinamento que o Espírito Santo de Deus nos trouxe hoje, eu quero que nós possamos declarar o que a palavra diz sobre qual seja a área da sua vida que você estiver passando uma dificuldade, uma luta, que você estiver precisando de uma resposta, que você precisa se manifestar espiritualmente na postura como Deus te ensina na palavra, com a autoridade que lhe foi concedido. Talvez é uma oportunidade de negócio que você precisa que as portas se abram diante de você. E em Isaías 60 diz assim, que as portas continuarão abertas diante da nossa vida. As portas estarão de contínuo abertas. De contínuo. Às vezes é alguma coisa na sua família
E a palavra nos traz vários princípios que ligados a eles estão as promessas. E você começa a chamar a existência Espírito Santo. A tua palavra diz assim, logo eu chamo a existência de tal coisa para a minha vida. Quando Deus quis destruir o povo de Israel, Ele falou a Moisés, Moisés, vem cá, eu vou exterminar esse povo. Porque até de uma rocha, de uma pedra, eu posso suscitar a descendência de Abraão. Sim ou não? E aí o que Moisés fala com ele? O Senhor vai destruir o meu povo? Ele é o seu povo. Deus sabia, mas Deus estava falando muitas vezes para provar ali Moisés e ao mesmo tempo para nos deixar um ensinamento. E o que Moisés fala? O que dirão as nações? Onde está o Deus desse povo que tirou eles do Egito para morrer aqui no deserto? Então, talvez você esteja enfrentando algumas coisas na sua vida hoje, porque você deixou de gerar expectativa. Hoje, talvez você esteja sem expectativa sobre aquilo que Deus já falou sobre a sua vida. Talvez você esteja sem expectativa sobre o que Deus queira fazer na sua família. Mas eu estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para reacender essa chama. Eu estou aqui como ministro de Deus para dizer que a palavra de Deus, ela é fiel e ela cumpre conforme o desígnio que lhe foi estabelecido. Eu estou aqui para dizer, com base na palavra do Senhor, que o nosso Deus não é homem nem filho do homem para mentir. Eu estou aqui para te dizer que às vezes as coisas podem estar travadas na sua vida porque você deixou de orar, porque você não tem mais expectativa. Minha oração não tem efeito. Eu estou aqui para te ensinar com base na palavra, para você não levar somente emoções diante de Deus, mas levar a palavra. E só é possível levar a palavra se você conhece a palavra, se você tem leitura e você medita, como diz em Josué. Em nome de Jesus, exerça a sua autoridade espiritual. Enquanto o louvor estiver tocando, não esteja disperso. Não esteja preocupado com o que você precisa resolver quando sair daqui. Porque o princípio da honra, que é a condição para que o Espírito Santo de Deus se manifeste na sua vida, seja trazendo o preenchimento do seu vazio com a presença dEle. Ou seja, trazendo a resposta que você tem buscado diante dEle. A palavra diz assim que você deve receber um justo no caráter de justo e receber o galardão do justo. Um profeta no caráter de profeta receberá o galardão do profeta. Receba Deus no caráter que Ele tem, de único, de verdadeiro, de Deus, de soberano, de Criador, de Todo-Poderoso. E você vai receber também dEle o que Ele pode dar. Amém? Então, em nome de Jesus, feche seus olhos agora. Se concentre. Enquanto o louvor toca, comece a ministrar. Comece a proferir, comece a falar, comece a declarar. Deus, eu estou vivendo assim, mas a Tua palavra diz de tal forma. Pai, isso está acontecendo na minha família, mas a Tua palavra me garante assim. Deus, a minha saúde está de tal forma, mas é a Tua palavra quem me garante que será dessa forma. Então eu viverei pela Tua palavra. Eu não viverei pelo que eu estou vendo. Eu não vou viver olhando o diagnóstico do médico. Eu não vou viver olhando para o que o psiquiatra, que o médico está dizendo. Ah, Deus, eu vou olhar para o meu Criador. Ah, Deus, Golias pode estar diante de mim, mas eu venho em nome do Senhor Todo-Poderoso. Ah, Espírito Santo de Deus, as portas parecem estar fechadas, mas em Isaías diz que as portas estarão de contínuo abertas. Ah, Jesus Cristo, eu estou fazendo de tudo, mas parece que as coisas estão faltando. Mas a Tua palavra diz que o meu Deus, segundo a Sua riqueza e segundo a Sua glória, suprirá cada uma das minhas necessidades. Ah, Deus, eu vou me envolver nessa palavra. Se o Senhor vai fazer ou não, Pai, isso cabe ao Senhor que é soberano. Mas eu como filho, eu como amigo, eu como servo, Jesus, eu venho declarar a palavra. Eu venho viver o que o Senhor nos ensina. Eu venho proferir, declarar, profetizar o que a Bíblia me garante. Aleluia. Aleluia. Jesus, só quero falar o Teu nome.
a paz em tua presença. Eu falo Jesus. Jesus, só quero falar o teu nome, até ver todo vício se quebrar, declarando que há esperança e liberdade. Eu falo Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Jesus, só quero falar o teu nome sobre toda ansiedade e depressão, para cada alma que esteja cativa. Nós declaramos, eu falo Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida, é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Na autoridade que o Senhor nos concedeu, nós declaramos o teu santo nome, Jesus. Nós declaramos o teu santo nome, Senhor, sobre toda enfermidade, sobre toda depressão, sobre toda ansiedade, Senhor. Nós declaramos o teu santo nome, porque no teu santo nome nós poderemos vencer todas as coisas. Senhor, no seu nome há poder, no sangue de Jesus, para libertar, para salvar. Oh, Jesus, nós gritamos o teu nome, nós gritamos o teu nome. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo o teu santo nome, Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo o teu santo nome.
vida em abundância, quebra as fortalezas, queima como fogo, feito a luz brilhar. Aleluia. Eu quero chamar aqui à frente, em nome de Jesus, todos aqueles que precisam em cura em qualquer área da sua vida, em nome de Jesus. Às vezes a cura que você precisa é na sua alma, é no mundo das suas emoções. Às vezes você precisa da cura daquilo que tem te escravizado, a libertação daquilo que tem te escravizado. Talvez você tenha sido escravizado por maus hábitos, você tenha sido escravizado por pornografia, por aquilo que tem te feito agarrar a imundície, a sujeira. Talvez vícios com drogas, talvez vícios com bebida, talvez vícios com aquilo que desagrada a Deus. E a palavra diz assim, e nós vamos declarar a palavra, que ela diz assim, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi ensinada. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Quando o pecado tentar te trazer novamente para as garras dele, você vai começar a declarar essa palavra: Deus, eu fui liberto. Deus, eu fui liberto. Aí não importa, se no dia seguinte você caiu, você abre de novo e fala: Deus, eu caí ontem de novo. Mas a tua palavra fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar os meus caminhos, Deus, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a tua face, o Senhor me ouvirá, o Senhor sarará a minha terra. E eu estou aqui arrependido e declarando mais uma vez que eu estou liberto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai começar a usar a palavra a seu favor. Eu quero chamar todo mundo aqui na frente, porque às vezes você pode ficar constrangido de vir. Eu quero chamar todo mundo aqui em nome de Jesus, em nome de Jesus, da liberdade do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quero chamar todo mundo aqui à frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos apresentar diante de Deus as nossas causas. Nós vamos apresentar diante de Deus aquilo que está te afligindo, te afrontando. Meu irmão, se nada está te afligindo, te afrontando, você agora vai começar a mover o mundo espiritual para que a sua próxima fase possa ser apresentada, seja de conquista, seja de vitória, seja de portas que serão abertas na sua vida, em nome de Jesus. Seja um negócio que você precisa fazer, que Deus te dê sabedoria, seja naquele relacionamento que você precisa decidir, o Espírito Santo de Deus, Ele nos traz dom de discernimento de Espírito. Conhece um filho de Deus? Conhece um filho de Deus? Ele é conduzido pelo Espírito Santo. Então Deus, eu chamo a existência nesse momento pela tua condução na minha vida. Espírito Santo de Deus, comece a se mover agora em meio aos teus filhos. Abra os seus lábios, meu irmão. Nós falamos agora nesse culto sobre a palavra. Sem prática, não espere resultados da parte de Deus. Sem prática, não espere resultados. Sem prática, não espere. Meu irmão, se você estiver aqui sem se falar nada, talvez vai ser como o Espírito se movia sobre as faces das águas. Só se movia espiritualmente, mas nada acontecia. Você quer que aconteça? Abra a sua boca. Abra a sua boca. Davi, eu não sei o que dizer. Comece a falar o que você conhece da palavra. Abra a sua boca. Em nome de Jesus, chega mais na frente. Em nome de Jesus, John, chegam todos para cá. Em nome de Jesus.